Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica e discutir o simbolismo presente em O Homem do Norte, novo filme de Robert Eggers lançado em 2022 e protagonizado por Alexander Skarsgård. Lembrando que a análise contém spoilers. É bem possível que nos minutos iniciais você tenha identificado elementos shakespearianos em O Homem do Norte, mais especificamente hamletianos. Mesmo quem não está familiarizado com essa obra de Shakespeare conhece sua história através de outros filmes, como por exemplo O Rei Leão. É curioso pensar que a peça Hamlet foi inspirada em uma lenda nórdica com uma estrutura narrativa semelhante, que assim como The Northman, tem como protagonista um homem chamado Amleth. A obra foi escrita por Saxo Grammaticus, um historiador e teólogo dinamarquês, em aproximadamente 1200 a.C. Mas é bem possível que a origem dessa narrativa seja ainda mais antiga e que antes de ser escrita era contada por tribos primitivas ao redor das fogueiras. Em uma matéria sobre a história por trás do Homem do Norte da revista americana Time, o professor de arqueologia e consultor histórico do filme Neil Price diz que a hipótese é que a história de Amleth é baseada em outra mais antiga, certamente da era viking, e pode ser até mais velha do que isso. É curioso como as histórias arquetípicas, símbolos e estruturas narrativas se repetem ao longo dos séculos e até mesmo milênios. E é impossível pensar em símbolos e arquétipos e não relacioná-los ao fundador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung. Um dos principais conceitos cunhados por ele, o do inconsciente coletivo, tornou-se base para teorias como a do monomito ou a jornada do herói de Joseph Campbell. Em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, Jung diz que enquanto o inconsciente pessoal é constituído essencialmente de conteúdos que já foram conscientes e, no entanto, desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos, os conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e, portanto, não foram adquiridos individualmente, mas devem sua existência apenas à hereditariedade. Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de complexos, o conteúdo do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de arquétipos. Shakespeare referencia conscientemente gramáticos tanto quanto Eggers o faz em O Homem do Norte. Todavia, os mesmos símbolos e arquétipos dessa lenda nórdica foram repetidos diversas vezes ao longo da história da humanidade, também de maneira inconsciente. E apesar de apresentarem estruturalmente o mesmo esquema narrativo, a variação dos temas e arquétipos sempre dá o ar de frescor a essas histórias que se originam da mesma fonte. E é justamente isso que Eggers faz brilhantemente, como vou explicar mais adiante. Mas antes é importante reforçar o que conceitualmente é um arquétipo. Jung explica: o inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, mas é herdado. Ele consiste de formas pré-existentes, arquétipos, que só secundariamente podem tornar-se conscientes, conferindo uma forma definida aos conteúdos da consciência. Ou seja, arquétipos são figuras ou formas recorrentes que se repetem tanto nas histórias como no plano da inconsciência. Amleth, por exemplo, o protagonista de O Homem do Norte, é forjado ipsis literis no monomito de Campbell. É o herói clássico que sai do mundo comum, encontra-se com o arquétipo do velho sábio, passa por diversos limiares, morre, ressuscita e volta para casa. Você deve conhecer essa jornada clássica, já que a maioria dos roteiristas de cinema a encaram como uma fórmula infalível que pode ser utilizada à exaustão. A verdade é que poucas mentes conseguem aplicá-la de forma magistral. Eggers, felizmente, o faz em O Homem do Norte, assim como George Lucas o fez em 1977 em Uma Nova Esperança, por exemplo. Star Wars foi um marco para a história do cinema, não em razão da sua estrutura narrativa repetida, mas devido ao seu world building impecável e à sua brilhante e inovadora cinematografia. Diferente de Uma Nova Esperança, O Homem do Norte não traz nada de inovador. Aliás, Eggers homenageia as mais brilhantes cenas de seus próprios filmes anteriores, A Bruxa e O Farol, que por sua vez referenciam obras que datam de mais de um século. Todavia, sua direção impecável e seu cuidado obsessivo em recriar cenários e figurinos historicamente precisos tornam seu novo filme um possível clássico do cinema norte-americano. Mas voltemos à análise do herói Amleth. Apesar de seguir o arco clássico da jornada do herói, inicialmente ele não possui toda a virtuosidade típica desse arquétipo, já que Eggers fez questão de representá-lo com precisão histórica, ou seja, como um homem primitivo e tribal.
Seu objetivo inicial é a vingança e ele é movido apenas pelas pulsões do instinto, um método utilizado em batalha pelos vikings para não serem racionais e consequentemente piedosos com seus inimigos. Caso fosse apresentado através de outra perspectiva, o protagonista poderia muito bem ser o vilão da história. Mas pouco antes da batalha final, seus objetivos pessoais se transformam, assim como seu entendimento sobre si próprio. Por causa da paixão pela enigmática Olga, vivida por Anya Taylor-Joy, o protagonista passa a compreender seu eu além do instinto puramente animal. E as referências que Eggers utiliza para compor seu arco de redenção são baseadas em estudos sobre os símbolos presentes no inconsciente coletivo. Ainda criança, Amleth é levado por seu pai, o rei Arvandil, a uma caverna no subsolo, onde a fraca iluminação e a atmosfera onírica remetem à própria inconsciência humana. Lá eles encontram Heimir, o bobo da corte que também é o guia espiritual do reino. Em um rito de inicialização, pai e filho imitam os comportamentos de um lobo, entrando em contato com suas bestas interiores, seus ids. Assim que saem da caverna, Arvandil é assassinado pelo irmão bastardo. O protagonista presencia tudo e por causa desse evento traumático passa anos sem conseguir afastar o lobo interior, jurando vingança contra o tio Fionir e posteriormente tornando-se um impiedoso berserker. Todavia, no terceiro ato, ele decide abandonar seus planos de vingança para fugir com Olga. Mas ao descobrir que ela estava grávida de gêmeos através de uma visão da sua árvore genealógica, uma referência à própria Yggdrasil, a sagrada árvore da cosmologia nórdica, ele retorna para matar Fionir. Esse retorno, entretanto, não é motivado pela vingança, mas por Amleth acreditar que se o tio continuasse vivo, ele possivelmente retornaria para matar seus filhos. No ensaio Os Mitos Antigos e o Homem Moderno, que integra o emblemático livro O Homem e Seus Símbolos, o psicólogo e estudioso junguiano Joseph L. Anderson diz que sabemos através de vários exemplos que uma árvore ou uma planta antiga representam simbolicamente o crescimento e o desenvolvimento da vida psíquica, enquanto a vida instintiva é em geral simbolizada por animais. Em O Homem do Norte isso fica bem claro. Os animais representam a vida instintiva, a vingança, e não só no ritual de inicialização. O rei Arvandil, que era conhecido como Corvo de Guerra, aparece em vários momentos na forma de um corvo para lembrar Amleth de seu destino de vingança. Por outro lado, a árvore representa sua própria linhagem familiar, e é o que simbolicamente o faz mudar de lobo para homem. Mas os símbolos não acabam por aí. No terceiro encontro sobrenatural que tem com a figura arquetípica do mentor, o protagonista conversa sobre a arma destinada a matar Fionir, uma espada majestosa e detentora de características mágicas. Para auxiliá-lo em sua missão, o velho o assusta com uma serpente que logo se transforma em uma corda. Segundo Henderson, o símbolo da serpente é comumente ligado à transcendência por ela ser tradicionalmente uma criatura do mundo subterrâneo, portanto, um mediador entre dois modos de vida. Curiosamente, essa mesma corda é o objeto que possibilita que Amleth desça até um andar ainda mais profundo do subsolo, onde está a espada. De certa forma, esse é o momento que ele inicia sua transformação de criatura bestial para homem psiquicamente desenvolvido. Outra inversão arquetípica interessante utilizada por Eggers é aquela relativa às personagens femininas do filme. Enquanto em Hamlet a rainha Gertrude e Ophelia são representações de mulheres fracas e exageradamente histéricas, em O Homem do Norte, tanto a rainha Gudrun, interpretada por Nicole Kidman, quanto Olga são figuras femininas fortes. Gudrun, cujo nome faz referência à própria mitologia nórdica, é o arquétipo da mãe devoradora, aquela que destrói, enquanto Olga representa o arquétipo da grande mãe, aquela que cuida. Como um dos 3 objetivos do protagonista era salvar a mãe, Eggers subverte o arquétipo da donzela em perigo, transformando-a na mente maligna que havia orquestrado nas sombras o assassinato do marido e do próprio filho. Na minha opinião, O Homem do Norte é um filme perfeito porque consegue empolgar mesmo apresentando uma estrutura narrativa tão conhecida e explorada. Muito disso se dá à brilhante direção de Eggers, em especial às inversões arquetípicas por ele trazidas. Mas seu maior trunfo foi ser capaz de desenvolver o protagonista e ao mesmo tempo fazê-lo concluir seu objetivo inicial, amparado por novas motivações. A Bruxa e o Farol abriram as portas para Eggers e fizeram com que ele fosse considerado uma das grandes promessas do cinema norte-americano, mas é O Homem do Norte que o consagra como um dos grandes diretores da atualidade.
Se você tem interesse em produzir conteúdo de qualidade para o YouTube ou outras redes sociais, me siga no Instagram, @Minutos de Sanidade, porque muito em breve eu vou lançar um conteúdo premium sobre processos criativos e preparo psicológico na criação de conteúdo. E agora eu quero saber, qual é o seu filme favorito do Robert Eggers? Comente aí embaixo e além disso, deixa o like e compartilhe o vídeo com algum amigo que tenha curtido o filme. Cuide bem da sua saúde mental e até a próxima!